Aproveitando esse gancho, quais os limites que a pessoa pode colocar numa relação dentro das redes sociais? Assim, o que ela pode falar? Isso aqui tá parecendo uma coisa tóxica para mim. Como que ela consegue identificar e diferenciar isso? É que os limites são muito tênues, né? E muito particulares de cada um, né? Eu falo que é importante ter o diálogo, esse casal se comunicar para entender ali, né? Esses acordos, esses combinados e comunicar o desconforto, né? Por exemplo, algumas pessoas falam de senhas, né? Ah, deixa eu ter a sua senha, deixa eu ter o seu acesso, eu controlo o seu, você controla o meu. Eu não consigo enxergar isso como algo muito saudável, né? Porque eu acho que a gente estar num relacionamento não faz a gente perder a nossa individualidade, né, Camila? A gente continua sendo e existindo. É importante ter os nossos amigos, as nossas coisas. Então, eu acho que esses limites são muito individuais e particulares, mas tem que haver diálogo e tem que ser comunicados os desconfortos, né? Olha, eu não estou confortável com isso, eu não estou me sentindo tão bem, eu não acho isso bacana. E se for difícil, tem que buscar ajuda profissional, sim. Seja uma terapia individual ou seja uma terapia de casal, de família, para que isso seja explorado com um profissional. Porque às vezes a gente não dá conta e às vezes é difícil mesmo. Né? Como a Camila falou, todo mundo já viveu um relacionamento mais tóxico, todo mundo já teve atitudes tóxicas. E às vezes a gente está fazendo isso por uma inabilidade, por uma dificuldade, né? Não é por mal, é diferente do abuso, que tem a ver com a perversão, pode ser um perfil narcisista, né? Narcisista e perverso é uma coisa que conecta muito. Então, assim, na questão do relacionamento tóxico, acho que tem que ter diálogo, tem que ter direcionamento, tem que buscar ajuda, né? Mas os limites são difíceis de ser estabelecidos. É bem peculiar, né, para cada pessoa. Mas eu acredito, não sei, Camila, o que você acha? A questão da confiança, né? Trabalhar a confiança, acho que é um dos caminhos aí, né, para conseguir criar uma boa relação na questão do âmbito de redes sociais ali. O que você acha? Acho que confiança é para tudo, né? No online e no offline. Mas se a gente for pegar um tripé, né, de relacionamento saudável, seria respeito, comunicação e confiança. Né? Eu me sinto respeitado pelo meu parceiro, sim ou não? Né? Respeitado fisicamente, emocionalmente, nas coisas, né? Na diversidade de opinião, né? De gostos, né? De ideologias, de crenças. Né? Eu consigo comunicar com meu parceiro, seja aquilo que eu quero, que eu não quero, os meus desconfortos, eu me sinto à vontade para isso. Eu confio. E às vezes a pessoa fala da confiança e todo mundo remete confiança à traição, né? A traição física, sexual, né? Só que existem várias formas de traição em um relacionamento, né? Eu acredito que a física e a sexual, ela é uma delas, e até ter chego ali muitas vezes, outras já foram, outras questões e outras traições já foram acontecendo, né? Seja uma traição financeira, né? Seja uma traição afetiva, porque hoje em dia as pessoas estão se relacionando fisicamente, mas também estabelecem um vínculo emocional e afetivo com outras pessoas, né? E às vezes isso acontece também através de aplicativo. Né? Então, acho que são muitas coisas que envolvem essa questão para a gente entender. E geralmente, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, o tripé de um relacionamento saudável é comunicação, respeito e confiança. Você se vê nisso? Porque se não tem um deles, a coisa já fica meio bamba. Se não tem dois, né? E se não tem nenhum, né? Você não tem a dúvida que você não está num relacionamento tóxico. É que não pode pisar em ovos, né, Camila? Você não pode ficar pisando em ovos com a pessoa. Você tem que conseguir se comunicar, se colocar também. Exatamente. Porque é isso que você falou, Fernanda. Ó, numa relação existe 3 questões, que é a minha individualidade, a individualidade do meu parceiro e a individualidade do casal. Né? São 3 individualidades e são 3 identidades para serem administradas. É muito comum quando a gente entra numa relação, a gente quer ser um com a pessoa, e a gente nunca vai ser um com essa pessoa, né? Porque sou eu, se eu me anulo para ser ela, quando essa pessoa sai, ela leva tudo de mim e eu perco a minha identidade de novo. Tá? E a gente viu esse movimento acontecer também na pandemia, porque é muito fácil a gente manter uma relação quando a gente fica 15 minutos pela manhã, né, mal e porcamente, às vezes tem tempo para almoçar com essa pessoa e ver ela à noite de novo. Né? E finais de semana ocupam uma agenda social. Mas também na pandemia, o que a gente viu? Que a gente tem estranhos dentro de casa, a gente não se conhece mais. A gente cumpre muitas relações protocolares.
né? E em se tratando de violência, os índices de violência doméstica, né, e violência emocional, eles cresceram absurdamente durante a pandemia. Na mesma proporção em que os divórcios vieram a acontecer, né? O índice de violência, porque a pessoa estava trancada dentro de casa, né? Ela estava isolada de qualquer rede, né? E muita gente vê o problema e a dificuldade de comunicação que os casais têm, seja para comunicar suas necessidades, os seus desconfortos e principalmente para buscar ajuda. Uhum. Uma das coisas que eu lembrei aqui, que é uma coisa muito peculiar, assim, por exemplo, a rede social, ela tem uma questão que às vezes até o like é um sinônimo de traição, entre aspas. A pessoa dá um like em uma coisa que ela segue, alguém, uma personalidade, o outro pode receber isso como uma... Eu já ouvi isso. E aí, gente, como consegue diferenciar isso? É muito... Que sensível, né? Então. Porque eu penso que o o outro faz na rede social reflete muito do mundo interno. Camila estava falando de 3 individualidades, né? Então, a minha, a do outro e a nossa, né? Enquanto casal, enquanto par. Então, assim, você querer controlar o mundo interno do outro, né? O que a pessoa gosta, o que a pessoa curte, o que ela aprecia, é muito delicado. Porque a gente tem que entender que, por exemplo, sexualidade é individual. Cada um vivencia a sua sexualidade à sua maneira. Agora, a relação sexual é um outro ponto, né? Que eu preciso do outro, que eu vou ter a troca com o outro. Então, eu vejo mulheres que se incomodam que os parceiros curtem a foto de outras mulheres. Homens, né? Também. Você não pode curtir, você não pode ter homens ali na rede social. Então, acaba sendo uma coisa, assim, insustentável, extremamente tóxica e adoecedora, né? Não tem como fazer isso. Entendi. E, Camila, você tem algum ponto nisso? Ou não? Tranquilo. Não, mas a gente tem que assim, não tem como negar a rede social da nossa vida e dos nossos relacionamentos, né? E eu vejo cobranças exatamente como a Fernanda falou, assim, como que ele está curtindo isso, que ele está curtindo aquilo, eu vi aquele outro, e a pessoa sabe por quê. Porque ela está adoecida também, porque ela está lá stalkeando para ver o que ele está curtindo, o que ele deixou de curtir, está criando perfil falso para ir lá falar com o outro, né, e conversar com o outro, e dizer, às vezes até se passar por outra pessoa para saber se cede ou se não cede, o que a pessoa faz. Então, é uma relação, e acho que é importante frisar isso, quando a gente fala de relacionamento tóxico e abusivo, a gente está falando de uma relação que se retroalimenta. Né? Porque não tem como tu ficar nessa dinâmica se tu também não fizer isso. Então, é muito necessário que um deles saia para poder olhar isso de fora e ver que ele também está alimentando isso. Pode ser inconsciente, né? Mas muitas vezes é porque ele está tão adoecido quanto o outro, porque ele está investigando. Ou só querer ter um perfil juntos, não sei se apareceu para ti isso também, né, Fernanda? Não, a gente tem um perfil único. Como você tem um perfil único se vocês são 2 pessoas? Essa ideia de fusão, ela é muito presente na dependência emocional, né? Essa coisa de somos um. E isso é muito complicado, porque você não deixou de ser um, né? Você tem ali a questão com o outro, mas você continua tendo a sua individualidade. Então, é um ponto sensível. Gente, nem na maternidade, né, Fernanda? Nem na maternidade a gente se torna um só. A gente é meio, né, de afeto, de alimentação, de cuidado, né, com o nosso filho, né, com a nossa filha. E é saudável separar, né? Tem um momento ali que a criança precisa fazer essa separação da mãe. Exato. E é super saudável para o desenvolvimento psicológico, né, Carol? Claro, né? E é dolorido, sim, mas eu gosto de trazer o exemplo da maternidade, você sabe, nem na gestação tu é uno. Inclusive, essa barriga cresce justamente para mostrar que tem outros seres, que você é meio, né, de tanta coisa ali, né? É para o desenvolvimento dele, que você está dando vida e que ele não é teu, né? Ele te pertence em termos de cuidados, em termos de afeto, em termos de educação, em termos de responsabilidades, mas ele não é sua propriedade. Né? Porque a gente não é propriedade do outro, o outro não nos pertence. E essa acho que é a grande raiz dos relacionamentos abusivos, é olhar para o outro como um objeto ao qual ele me pertence, né? Como sendo da minha posse, e à medida que ele não faz aquilo que eu quero, à medida em que ele não se comporta da forma que eu quero, eu vou puni-lo, né? Da pior forma possível, da forma mais perversa, né? Levando, inclusive, à morte dessa pessoa quando ela não quer mais a relação. Eu acho que essa via é importante quando essas pessoas vêm como um e querer que aquele um se comporte do jeito que eu quero. Não respeitar a identidade dele, a liberdade dele, os gostos dele, enfim.